Muito bem-vindos, todos vocês, abençoados, abençoadas. Esse é o seu canal, Reconciliados com Cristo e Pedro Kelly. Hoje no programa Café e Palavra, uma edição mais desse programa abençoado que já está fazendo público e está fazendo sucesso aí pela palavra que trazemos. Pois bem, eu quero saudar aqui a todos vocês que estão se conectando agora. Recebam o nosso abraço, desejando que vocês se encontrem bem. É isso que eu declaro, é isso que eu confesso em suas vidas, que todos vocês estão bem, estão saudáveis, estão protegidos, estão em abundância também. E declaro que essa mentira, como nós chamamos, né, que está por aí, não alcança nem você, nem tua casa e nem teu familiar. Eu declaro sobre a tua vida uma proteção, eu declaro sobre a tua casa uma proteção angelical, que é a proteção que nós chamamos de cobertura angelical neste pacto. O apóstolo Paulo um dia disse que esses espíritos ministradores, que são os anjos, eles estão chamados a resguardar a nossa vida. Eles estão chamados a ministrar a nosso favor, nós que somos herdeiros da salvação. Portanto, você não está sozinho, meu abençoado companheiro, irmão, irmã, você não está sozinha também nessa terra, a tua vida está nas mãos de Deus, e Ele declarou e determinou um ser angelical para ficar ao teu lado, te guardando e te protegendo. Pois bem, eu gostaria que você chamasse aí teus contatos e avisasse que nós estamos no ar, compartilhando esses links e dando like, principalmente dando aí o teu like, assim como eu já estou vendo alguns irmãos entrando aqui pelo YouTube e YouTube Reconciliados com Cristo. Inscreva-se, curta e compartilhe. Muitas graças. Já chegou aqui o nosso café, está servido? Café e palavra. Então, inscreva-se, curta e compartilhe. Nós estamos no ar 3 dias a cada semana. Terça-feira, como hoje, 17 horas. Quinta-feira, 10 da noite. Domingo, 10h30 da manhã. Inscreva-se nos canais. É importante você se inscrever para que nós possamos ter audiência na plataforma. E então, que a palavra corra. Se você deseja me ajudar a que a palavra corra, é importante você se inscrever e compartilhar esses links aqui. Essas transmissões são patrocinadas pelos nossos semeadores. E eu te convido, se você ainda não é, a ser um semeador aqui. Várias pessoas novas estão fazendo contato comigo, perguntando como é que elas podem colaborar conosco, como é que elas podem fazer para semear a sua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Isso é bíblico. Eu insto a você que faça. Para que você veja frutos na tua vida, é preciso que você seja um semeador. Está escrito que Deus dá semente a quem semeia. Também está escrito, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6, dizendo que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina. Neste caso, com a tua semente. Você deve separar a tua semente e entregar. E eu felicito a todos vocês que já estão fazendo isso, que permitem que essas transmissões vão ao ar e sejam divulgadas assim com tanta glória como com tanta liberalidade. Muito agradecido a todos vocês. Eu tenho certeza que frutos chegarão na tua vida depois que você semear. Primeiro tem que plantar para depois colher. Eu sei que é uma fala delicada, né? Porque talvez você já tenha sido maltratado nessa área, talvez alguém já tenha se aproveitado de você, talvez você já tenha sido defraudado, porque tem tanta gente defraudando os outros por aí nessa área das finanças, né? Não é o nosso caso, aqui você não é obrigado, aqui você vai receber a palavra. Agora, se você deseja a multiplicação da abundância na tua vida, aí já é um passo que você tem que dar e você deve
ser um semeador, para que então todo esse resultado de prosperidade aconteça na tua vida. E eu penso que todo filho de Deus deseja prosperidade, assim como eu desejo a prosperidade manifestada na minha vida, né? E ela chega, pouco a pouco chega, está chegando e Deus vai suprindo todas as coisas na nossa vida, e é assim que eu desejo na tua vida também. Eu desejo que você colha, mas para você colher você tem que plantar, porque você não vai colher o que eu plantar. O que eu plantar, colherei eu. O que você plantar, você colherá. É necessário que você entenda isso e que não misture isso com o que está aí fora. Tá bom, abençoado? Qualquer informação maior a esse respeito, você pode fazer contato direto comigo, porque o meu tempo é dedicado a explicar essas verdades. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Bem, hoje nós temos um tema, um pensamento para compartilhar com toda essa imensa audiência. Eu estava ali pensando e respondendo os contatos, muitos contatos das pessoas que fazem comigo, algumas pedindo informação bancária, informação da palavra, outras simplesmente compartilhando algo que elas pensam e que elas têm em seu coração, colocando às vezes uma sugestão. Tem muitos contatos que eu recebo e eu tiro um momento, assim, em cada dia, para tratar isso e responder com carinho, com atenção. Tem áudios que são longos, as pessoas às vezes enviam áudios longos e eu tenho que escutá-los todos. Às vezes as pessoas escrevem textos grandes, eu tenho que ler com bastante atenção para poder ir respondendo a cada um e atendendo a cada um. Então, uma pessoa comentou comigo e me perguntou: puxa vida, essa palavra que ministramos, ela é tão bonita, a palavra da graça é tão bonita, ela explica tanta coisa. Por que as pessoas ainda não chegaram a esse pleno conhecimento, né? Então hoje eu queria trazer um pouquinho mais, uma pequena porção desse pleno conhecimento do porquê existe maldade nessa terra, porque mesmo nós que estamos debaixo dessa linda palavra e dessa linda cobertura, temos a capacidade de cometer erros, e às vezes cada erro que nós cometemos, que são, diria sem problema, né, de errar, são os mais vergonhosos que cometemos. Então eu chamei esse tema, esse título de hoje. É um título um pouco agressivo, porque na verdade o que eu estou afirmando aqui é que você, assim como eu e qualquer outra pessoa nessa terra, nós somos nessa vida deuses com D minúsculo e diabo, né? Diabo, claro, com D minúsculo também, ao mesmo tempo. Alguém pode se ofender. Uma vez no passado eu falei isso e alguém ficou ofendido porque eu não posso me referir às pessoas como diabos, como deuses. Tudo bem, porque é bonito e tudo mais, apesar de muita gente não compreender, mas aceitam. Agora, como diabos, é uma coisa muito pejorativa, é uma coisa muito ruim, é uma coisa feia. Mas eu gostaria de te dizer, e vou te explicar no decorrer do programa, que essa é a vida de todo ser humano. Hoje mais cedo eu compartilhei uma mensagem curta no meu canal, no YouTube, Pedro Kelly, uma mensagem de 8 minutos, que tem o título assim: o dilema de todo ser humano. Todo ser humano tem um dilema, que são essas duas naturezas: puros em espíritos e imundos na carne. Você sabia disso? Que você em espírito é tão puro quanto Cristo, e na carne você é tão imundo ou tão imunda quanto o diabo. E eu não estou falando de sujeira física, eu estou falando de natureza caída, natureza carnal, porque todo filho de Deus tem duas naturezas. Aquele que não é filho só tem uma natureza. E aqui eu começo a trazer uma palavra revelada para você. Aquele que não é filho só tem uma natureza, a natureza carnal. Aquele que não é filho não é provido de espírito, assim como você é. Você tem duas naturezas porque você é provido de espírito. Você é um espírito, melhor dizendo, não é nem provido, você é um espírito habitando num corpo humano. Então essas duas naturezas resultam numa vida almática. Lembra que domingo eu falei um pouquinho no início sobre alma?
o apóstolo Paulo diz que nós devemos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis. O que é a alma? A alma é o resultado de um espírito vivendo dentro de um corpo de carne. Então isso é um ser humano, que é filho. Aquele que não é escolhido, filho, ele só tem uma natureza, que Jesus chamou de esta geração perversa. É aquele que faz o mal sem nenhum ressentimento. É aquele que comete o mal sem aquela voz que você tem condenar na sua própria mente. Porque você comete erros, mas você, quando vai cometê-los, antes de cometê-los, você escuta um alerta aí vermelho, um alerta aí de atenção, ou de proibido, ou de pare na tua mente. Então você depois decide, comete ou não comete. Mas se você escuta essa voz que te convence a você mesmo que você está equivocado quando comete um erro, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você tem as duas naturezas. Porque aqueles que são comuns, são descendência de Caim, como nós chamamos, como está em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala que são vasos de ira preparados para destruição. Esses não têm espírito, eles não têm remorso, não têm pena, não têm esse tipo de sentimento, porque isso são coisas produzidas pela atuação do Espírito dentro dessa vida humana. Espero que você esteja entendendo tudo claramente. Então, se você é um filho de Deus, você tem duas naturezas, e essas naturezas são opostas e são inimigas, e elas se manifestam. Às vezes se manifesta Deus em você, e às vezes se manifesta o diabo em você. As chamadas igrejas por aí pensam que manifestação diabólica é só quando a pessoa cai no chão estrebuchando e babando. Não. Quando você conta uma mentirinha para alguém, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o vizinho, para o patrão, para alguém, você está manifestando o diabo. Nesse momento você não é Deus falando, é o diabo falando através da tua vida. Porque o pai da mentira é o diabo. E quando você mente, quem é que você está imitando? Está imitando o pai de toda a carne, o pai de todo aquilo que está na carne, que é o diabo que vestiu a pele de Adão lá no princípio. Então, às vezes você manifesta Deus. Às vezes você fala e é Deus falando através de você. E às vezes é justamente o contrário. Isso é o que você e eu e todos nós temos que entender para a gente sentir um certo consolo, um grande consolo, em relação a alguma falha que alguém cometa, alguém que a gente goste, cometa, nós mesmos cometamos, porque nós cometemos falhas, cometemos erros, e temos que ter uma explicação para isso. Ora, se o diabo está destruído, como é que eu vou explicar as falhas que eu cometo? Então aqui está a explicação. Lá no Salmo 82, não é à toa que Deus falou assim: eu disse, vós sois deuses, com D minúsculo, porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Quando ele fala vós sois deuses, ele está falando do Espírito, ele não está falando da carne, porque na carne não somos deuses. Quando você falar para alguém, você sabia que você é um Deus? Especifique no Espírito, porque no Espírito você está perfeito, no Espírito você está completo, completa, no Espírito você está tudo aquilo que Deus te... o direito adquirido. Olha o tema de domingo aí, se você não assistiu, assista. Direitos adquiridos. Todos os direitos adquiridos por Cristo na cruz estão depositados no teu espírito. E toda a maldade do diabo está depositada na tua carne. Não é porque você entrou numa religião, ou porque você está em graça, ou que está nos ouvindo, que imediatamente você se transformou na melhor, né? No último biscoito do pacote. Não é isso não, abençoado. A tua carne continua ruim, continua da mesma maneira, porém, em espírito, você é Deus, com D minúsculo, porque você é filho do Altíssimo, né? Do Deus com o D maiúsculo, né? Aquele D maiúsculo assim. Então, quando você faz algo errado, é a carne dominando. Quando é o diabo se manifestando, o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele deixa claro, ele disse assim: quando eu quero fazer o bem, encontro nos meus membros uma lei que impede.
Eu quero fazer o correto. Eu quero manifestar Deus. Mas eu encontro uma lei que está nos meus membros que impede que eu seja assim. Então eu tenho que ter muita informação no espírito para eu poder vencer os desígnios da minha carne. Por isso que é importante você ouvir aqui. Por isso que é importante você participar aqui. Porque aqui você vai ouvir uma palavra que vai alimentar o teu espírito. Entende? Porque a carne nunca vai mudar. A tua carne nunca vai mudar. O caminho para você dominá-la é alimentar o espírito, é educar o teu homem interior, para ficar na linguagem bíblica. É educar o espírito, porque, vou repetir, a carne nunca vai mudar. A carne é como aquela cobra que está sempre pronta para dar um bote. Ela não muda, essa é a sua natureza. Uma vez eu escutei uma história sobre um porquinho, né? Tem gente que gosta de pet, gosta de animais, tem gente que até quer humanizar os animais. Então, uma pessoa pegou um porquinho, um filhotezinho, um porquinho bonitinho, já viu um filhote de porquinho? É meio rosadinho às vezes, né? Assim. A pessoa achou tão bonitinho aquele porquinho, aí levou o porquinho para casa. Sentiu misericórdia do porquinho, pegou o porquinho, aí deu banho no porquinho, levou o porquinho no pet shop, deu banho no porquinho, cortou, aparou as unhas do porquinho, das garras do porquinho, da pata do porquinho, limpou o porquinho todo, o porquinho ficou uma maravilha. Pegou um perfume, botou no porquinho perfumado, agora é um porquinho perfumado. Aí pegou um laçarote assim bonito, botou no porquinho, ficou um perfume, ficou um porquinho banhado, perfumado e enlaçado, e enfeitado aí. Botou uma caminha na sala pro porquinho deitar e dormir, e comprou alimentação pro porquinho, especial para porquinho, uma maravilha o porquinho. Um dia, essa pessoa saiu com o porquinho para andar na rua, e tinha acabado de chover, a pessoa foi atravessar a rua, tinha uma poça de lama, assim, o porquinho quando viu aquilo ali, arrebentou a coleira, caiu para dentro daquela poça de lama e começou a pular, chafurdar, rolar, pular, pisar, igual a Peppa Pig, não sei se você já viu esse desenho. Pô, aí a pessoa, meu dinheiro, gastei meu dinheiro lavando porquinho, cuidando do porquinho, perfumando o porquinho, cortando a unha do porquinho, comprando o laço do porquinho, o porquinho agora está cheio de lama. Eu garanto que o porquinho estava mais feliz na lama do que quando estava tomando banho. Estava mais feliz rolando na lama quando estava sendo perfumado, enfeitado. Por quê? Porque era um porquinho. A natureza do porquinho é a lama. Não é o chuveiro tomando banho. Da mesma maneira, a natureza da tua carne é diabólica. Você pode dominá-la por um certo momento, mas de vez em quando ela vai escapar. E quando ela escapar, abençoado, você vai cometer falhas. E por não compreenderem esse manejo, esse traquejo, não terem esse traquejo e não compreenderem essas verdades, as pessoas se acusam e caem em coisas piores, porque elas pensam assim, não tem jeito mesmo, eu vou por aqui e acabou. Perdido por 1, perdido por 10, perdido por 10, perdido por 100, perdido por 100, perdido por 1000, e as pessoas vão afundando cada vez mais. Quando na realidade elas não sabem que quando a sua carne se manifesta, o poder da cobertura da graça de Deus encampa. É para isso que serviu a morte e a ressurreição de Cristo na cruz, né? Então, a carne só pode ser controlada pelo Espírito. Por que isso? Porque em toda a carne está encerrado todo o pecado. Quem encerrou a maldade na carne, o pecado na carne, a ruindade na carne, as obras do diabo na carne? Quem foi que fez isso? Se você for ler lá em Romanos capítulo 8, verso 3, você vai encontrar o responsável por ter colocado todo o pecado em toda a carne. Quer dizer que toda a carne tem tudo o que não presta. A minha, a tua, do teu líder, da tua líder, do teu irmão, da tua patroa, do teu empregado, da tua esposa, do teu filho, do teu marido, do teu avô, da tua avó, da tua mãe, de todo mundo. Não tem ninguém bom na carne, porque em toda a carne está encerrado o pecado. Romanos, capítulo 8,
verso 3. Foi por isso que o Cordeiro de Deus teve que vir a este mundo, para pagar um preço e remover, não remover o pecado da carne, mas remover essa inimizade que havia entre você e Deus. Agora o que há é reconciliação, não há mais inimizade. Então, há aqueles que querem santificar a carne. Tem pessoas que procuram santificar a carne com vestidos, com roupas, com proibições de comidas, proibições de ouvir certo tipo de música, de ir a certo tipo de lugares, beber certo tipo de bebidas. Tem pessoas que não podem nem respirar, de tão religiosas que são, querendo santificar aquilo que não tem santificação. Por que eu afirmo que a carne não tem santificação? Por causa do que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 22. O velho homem está viciado conforme os desejos enganosos. Quer dizer que a tua carne, ela está viciada nos desejos enganosos por causa do pecado que foi encerrado nela. São desejos enganosos, são desejos, mas desejos que enganam. Por isso chama desejos enganosos. E o apóstolo Paulo diz, olha, despojai-vos do velho homem, porque o velho homem está viciado. Aí você pergunta, caramba, Pedro Kelly, como é que eu me livro disso? Não tem jeito. Você precisa ouvir graça para você se consolar com ela. Né? São desejos que te enganam. Então, o erro que nós combatemos aqui claramente, com todas as letras e palavras, do sistema religioso, é querer ou pretender exigir de você aquilo que você não tem material para dar. Você não tem lenha para queimar nesse fogo. Porque você não pode ser santo na carne. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Você vai falhar. Quando você está no sistema religioso e recebe uma exigência de um líder sobre comportamento, sobre disciplina, sobre tudo isso, e você comete uma falha, você se sente a pior pessoa do mundo, porque você fica pensando que só você que falhou. Quando você está ouvindo e prestando atenção no que eu estou te falando e está pesquisando no que está escrito aí na tua Bíblia, você está vendo que todo mundo falha, porque em toda a carne está depositado todo o mal. Inclusive na carne daquele líder que está exigindo que você se comprometa com algo que você não pode se comprometer, não tem como se comprometer com isso. Você vai falhar, foi Deus que fez assim, todas as coisas. Então, a única maneira é servir a Deus em espírito. Por isso que Paulo fala em Romanos 7,25, e quem me livrará do corpo dessa morte? Graças eu dou a Deus, porque na carne, lei do pecado, mas eu sirvo a Deus é com a mente. Aí quando alguém ouve a gente falar sobre isso, fica pensando que nós estamos dando liberdade para pecar, que a nossa pregação induz a libertinagem. E nós não estamos fazendo isso. Por isso é que o apóstolo Paulo falava lá naquela época, o que para outros é indício de perdição, falando a respeito dessa pregação, para nós é salvação. E esta é de Deus. Por quê? Porque em Romanos capítulo 6 tem uma grande pergunta. As pessoas perguntam assim, então quer dizer que eu posso viver pecando de qualquer maneira para que então a graça de Deus abunde sobre a minha vida? Aí o verso 2, Romanos 6,2 diz, de nenhuma maneira. Como é que você vai pecar se você está morto ao pecado? Você não pode mais chamar teu erro de pecado. O teu erro é só isso, é o teu erro. Não é mais pecado bíblico, porque o pecado bíblico que Adão fez, Cristo já consertou. Então você não pode mais viver em pecado, não é porque você é bonzinho, bem comportado 100%, não. É porque Deus não te deixou mais essa opção. Ele te colocou morto ao pecado, e morto não paga dívida. O morto não paga dívida, né? Por isso que ele disse. Quer dizer então, porque naquela época, quando Paulo pregava, as pessoas perguntavam a mesma coisa. Quer dizer então que eu tudo posso? Tudo te é lícito, nem tudo te convém. Paulo falou. Você pode fazer tudo, mas nem todas as coisas são boas para você fazer. Quem vai julgar é você. Agora, dizer que você está cometendo pecado por isso é mentira, né? Então nós às vezes manifestamos Deus em nós e às vezes manifestamos o diabo em nós. De quem é a culpa? De Cristo, que encerrou todo o pecado na carne. Mas também ele colocou uma solução.
para quando você cometer um erro, a graça de Deus te abraça e te protege, como o seguro que você tem para o seu carro. Quando acontece um sinistro, o seguro vai e cobre e te dá outro. Assim é a graça de Deus na tua vida. É o seguro para o teu espírito. Porém, na carne, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Esse é o programa Café e Palavra. Eu sou Pedro Kelly. Te espero então na quinta-feira, às 22 horas, com outro interessante tema assim, nesse nível, para que você possa reinar em vida. A minha intenção é te ajudar a que você viva dias melhores. E eu espero sinceramente que tenha logrado êxito até aqui com essa palestra de hoje. Renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.